Buenos días, hermanos. Los echaba de menos. En la semana pasada no pude estar acá y de verdad sufrí mucho. Ustedes hacen parte de nuestra vida y quedar en la casa sin poder verlos en un domingo no es normal. No es normal, de verdad. Pero eso pasa. Hoy día, en la verdad, en este mes de noviembre decidimos que no haremos una predicación temática. Cada uno de los predicadores tendría la libertad de predicar un tema libre a la iglesia. Yo quiero predicar a ustedes un texto que impacta mucho a mi corazón. E de verdade, nós vamos simplesmente quedar-nos com a introdução do livro de Daniel. Solamente os 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel, onde vamos aprender hoje dia e sermos desafiados a amar a Deus en el mundo. Amando a Deus en el mundo. Este é o tema de nossa predicação de hoje dia. Como é possível amar a Deus em um mundo que não nos ajuda a amar ao Senhor? Em um mundo que, de verdade, contribui para que nós outros não amemos ao Senhor, amemos outras coisas, não ao Senhor. É um mundo que obra por isso, que trabalha por isso. Pero vamos aprender que é possível ter um coração completamente comprometido com o Senhor e amá-lo neste mundo. Te invito para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel 1. Vou a ler os versículos de 1 hasta o versículo 4. E hoje dia estou com a NVI. Para a alegria de muitos. Vou a ler em la versão NVI. Solamente para apresentar-lhes que bonita Bíblia, ¿eh? Que bonita. Se querem uma como esta, busquem a nosso pastor Omar. ¿Ya? Muito bonita a Bíblia. Escutem a palavra do Senhor. En el año 3 del reinado del rei Joaquim de Judá, el rei Nabucodonosor de Babilônia vino a Jerusalém e la sitió. El Senhor permitió que Joaquim cayera em manos de Nabucodonosor. Junto com ele, cayeron em suas manos algunos de los utensílios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilônia e puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos e sem nenhum defeito físico, que tuviera aptitudes para aprender de todo e que actuaram com sensatez, jóvenes sábios e aptos para o serviço no palácio real, a los quales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilônios. Hasta aí. Oremos uma vez mais. Querido Deus, tu palavra é linda, hermosa e poderosa para cumprir com tu vontade em nossa vida. Te pido que me ayudes a enseñarla tal como tu la quieres enseñar a tu pueblo neste dia, Senhor. Usas a minha vida, a minha boca, conduzes mi pensamento, mis emociones, todo, Senhor,
para que eu pueda ser fiel. Fiel a ti, Senhor. E que tu palavra pueda ser de bendição para a vida de mis hermanos. Em nome de Jesus. Amém. Mis hermanos, hubo um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um polaco britânico. Foi tanto sociólogo como também filósofo. Morreu como que há 3 anos. E foi ele quem acuñó a expressão generação líquida, ou líquida. Não sei se já escutaram esta expressão, pero há livros de Zygmunt Bauman, já muitos em espanhol, e você vai encontrar com o título Modernidade Líquida. O que significa isso? Bauman começou a escrever sobre este tema, sobre sua consideração, seu entendimento desta geração desde a década de 50, 1950. Começou a estudar a sociedade e por isso acuñou este término geração líquida, que significa que trata-se de uma geração que busca mais facilidades para adaptar-se a todos e cada um de los entornos. É uma geração fluida, uma geração que se adapta facilmente a qualquer contexto, uma geração que não tem mais patrones de vida, que hoje dia pensa de uma maneira, pero amanhã pode cambiar sem nenhum problema a maneira de pensar e viver. E por esta razão, este movimento desta geração líquida é completamente crítico com todo tipo de lei moral. Não recebe nenhuma herência familiar, não está de acordo. Os hijos que são parte dessa geração, hoje dia miram seus padres e dizem, ante alguma ordem moral, dizem, papá, isso foi comum em seu tempo. Em meu tempo não. Eu me adapto facilmente a outra realidade. Em seu tempo, você poderia someter-se a este tipo de lei moral, em uma sexualidade de sua maneira de pensar. Pero em mis tiempos as coisas são diferentes. Nós consideramos que podemos viver tal como queremos, como mais nos conviene. Incluso nesta semana eu estava leyendo sobre um país que é uma pequena isla chamada Islândia. É o país considerado mais promíscuo da Europa. Um país onde a sexualidade é a coisa mais liberal do mundo. Tanto que, dizem os jovens de Islândia, que não é comum uma pessoa chamar a la outra para conhecer e ter uma relação. Antes de qualquer coisa, de conhecer e de saber o nome da pessoa, sabe o que tem que fazer? Sexo. Se tem sexo e depois busca saber o nome, onde vive, e se resulta bem. Pero lo mais importante é o placer sexual. Ou seja, é parte desta geração que mira a seu passado, mira leis morais, e não se adapta a elas, não se somete a elas, porque agora quer viver de uma maneira com uma liberdade mais grande, sem impedimentos. E nessa búsqueda de uma sociedade mais fluida, sem impedimentos para o progresso, 2 coisas são basicamente necessárias, segundo este sociólogo, Zygmunt Bauman, para que a sociedade pueda avançar, para que pueda ser mais desarrollada, para que a sociedade pueda alcançar coisas mais grandes e se desarrollar muito melhor. 2 coisas são necessárias. A primeira de ellas, é necessário destruir todo o que é sólido.
las estruturas que fueron establecidas en este mundo, e entienda por estrutura cosas que tenemos como en la revelación de la palabra de Dios, establecidas por Dios, piense en eso como una estructura. Un ejemplo, familia. ¿Cuál es nuestro concepto de familia segundo la palabra del Señor? Entendemos que es la unión entre un hombre, una mujer, y a partir de ellos vienen sus hijos. Así comprendemos que se forma una familia segundo la palabra del Señor. O sea, eso es una estructura firme. Entonces, en este tiempo, con esta generación líquida, ¿qué se hace con esta estructura? Se choca en ella y busca hacer con que ella sea líquida y no tenga una forma absoluta. O sea, ella puede adaptarse de cualquier manera. Entonces, familia en nuestro tiempo no es más simplemente la unión entre un hombre y una mujer, y a partir de ellos vienen los hijos. Puede ser como quiera. Usted llama de familia a lo que quiera, porque eso es adaptable. Es de acuerdo con su conciencia. Si usted elige para su vida vivir simplesmente con un animal y llamarlo de su familia, bueno, nadie puede decir que no es una familia, porque usted puede cambiarla como le conviene. Así piensa esta generación líquida, según este sociólogo que no era cristiano, que para esta sociedad avanzar tal como quieren, es necesario destruir entonces las estructuras que fueron establecidas y que son entregadas de una generación a la otra como herencia. Entonces la presente generación no recibe más. Dice, esta herencia yo no la quiero, no me interesa. Entonces hay que destruir todo que es sólido. Y la segunda cosa, es necesario atacar directamente la identidad cristiana. Una de las cosas que más impiden, o la principal cosa que impide el avance de esta sociedad líquida, es el cristianismo, la identidad cristiana. Por eso la idea es poner duda en la cabeza de los cristianos. Es hacer cuestionamientos como que, miras, ¿sabes si eso es de verdad? ¿Estas cosas que usted está creyendo son reales? ¿Usted está seguro de lo que crees? ¿Está seguro que es eso mismo la voluntad del Señor para su vida? Tal como hizo la serpiente con Eva, cuando Eva dije a la serpiente, no puedo comer este fruto, y la serpiente le preguntó, ¿es eso mismo que Dios te habló? Mira que la idea es poner duda de acuerdo con la palabra del Señor en la cabeza, porque una vez que usted no cree en las cosas tal como dice las Escrituras, usted no vaya a portarse de la manera como la Escritura dice que usted debe portarse en este mundo. Entonces, para que esta sociedad pueda avanzar día tras día y pueda desarrollarse mejor, es necesario que la cabeza de los cristianos sea quitada, el contenido cristiano sea quitado de la mente de las personas, que saque del corazón este amor que las personas tienen con la palabra del Señor. Porque si usted ama las Escrituras, usted va a vivir de acuerdo con ellas. De lo contrario, si yo quito de usted este amor, su vida será diferente. Usted va a vivir como ley para sí mismo. Usted va a establecer la manera de vivir que más le conviene, y ahora no va a mirar la palabra del Señor y preguntar cómo tengo que portarme en este mundo. Usted va a elegir lo que más le conviene.
Como resultado de este movimiento, ellos llegan a cosechar un resultado que es decir que la fe y la religión son desnecesarias, son innecesarias para la vida. La fe y la religión son innecesarias para la vida. Y una persona que elige para sí una religión es vista y considerada por esta generación como alguien que no sabe pensar, alguien que no alcanza a meterse en asuntos intelectuales, que no tiene profundidad en su manera de vivir. Es una persona sin conocimiento. Es una persona que tiene que ser desconsiderada en este mundo. No se puede escucharla con atención. No es creyente, no sabe nada. Só sabe de las histórias bíblicas. No sabe de nada. Mira, hermanos, este es el contexto donde yo y tú estamos viviendo hoy día. Una modernidad líquida. Un tiempo donde la gente quiere vivir de una manera que se adapta a cualquier ambiente. Hace lo que más le conviene de acuerdo con sus necesidades. No tiene una forma absoluta para vivir. Adapta-se a qualquer ambiente. Este foi o desafio que já estava presente em los dias de Daniel. Isso não é novo em la história. Está se repetindo simplesmente. E foi exatamente o desafio que enfrentaram e superaram nossos hermanos del passado. ¿Por que enfrentaram e foram exitosos ante este contexto? Porque em seus corações havia uma decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Antes que todo, eu decido amar al Senhor. Eu decido caminhar com o Senhor. Aunque eu esteja vivendo em um ambiente de constante ataque a minha fé. Todos os dias, despertava Daniel com seus amigos e tinham que decidir. Hoje dia decidimos, antes de sair de la casa, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Vamos estudar, vamos trabalhar, pero antes vamos decidir amar ao Senhor, porque afuera vamos encontrar desafios para que não amemos ao Senhor. É o mesmo contexto que se apresenta a nós outros hoje dia. Como um contexto histórico para que vocês possam ubicar-se nesta história, é necessário recordar que no ano 605 a.C., vino Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, Babilônia agora está bajo o controle de Nabucodonosor. E ele está conquistando muitos espaços. Está avançando com seu reino, hasta que chega a conquistar a Judá. Antes passa por el Egipto e de Egipto avança hacia Judá. E aí ele empieza seu governo ante este pueblo del Senhor. Al princípio, não tomaram cautivo a gente, não sacou a gente de aí para levar a la Babilônia, não foram todos. Ele tinha uma maneira diferente de pensar, tanto que estabeleceu aí um rei para continuar governando em Judá. Joaquim foi estabelecido por lo próprio Nabucodonosor para representar a Babilônia aí. E não levaram a todos como escravos. Nabucodonosor se portou assim porque era um homem muito estratégico e não quiso cometer os mesmos errores que os reis do Egipto cometeram no passado. ¿Sabe o que fizeram os reis do Egipto? Como se portavam?
a ellos les encantaba masacrar los judíos. Y entonces, a 13 años atrás, este reino de Judá já estava conquistado por el Egipto, por meio de Faraó Necao, e estava aí governando. Este pueblo já está sofrendo em las manos de um governo tirano. Faraó Necao decidiu poner um encargo de cobranças de impuestos muito fuertes contra o pueblo. A ele le encantava ver los judíos pobres. E los massacrava de essa maneira. Quando, en el passado, antes, quando o pueblo estava en el Egipto, en el tiempo de Moisés, quando tuvieron la oportunidade, ¿qué hicieron ante el rey que los massacrava? Huyeron. E Nabucodonosor conhecia esta história. Se eu massacro mis escravos, quando eles tiverem a oportunidade, que vão fazer? Vão huir. Se vão. Então, está se portando agora de uma maneira diferente, ¿sabes por quê? Porque Nabucodonosor queria ser amado por seus escravos. Nabucodonosor queria que seus escravos lo mirassem e percebessem que ele não era malo, era um homem bueno. E então, assim queria ser para todos, como uma boa pessoa. Además de isso, queria mostrar que o novo país, a nova Babilônia que está se apresentando aí, poderia ser o melhor lugar do mundo para se viver. Era um encanto. Ele queria promover isso em la cabeça de todos. E então, há dois pilares nesta estratégia de Nabucodonosor. E esses dois fazem parte de nuestra, del mensaje de hoy día. Nós estamos aprendendo. Eu estou querendo guiá-los a aprender que devemos amar a Deus sobre todas as coisas em um mundo malo. E estou mostrando que vivimos em um contexto parecido com o contexto de Daniel, quando se tornaram escravos em la Babilônia. E agora estou querendo mostrar-lhes que este rei Nabucodonosor não queria poner-se como alguém tirânico, sino como um bom rei para a gente, para que os escravos lo amassem. E para que isso fuera verdade, ele estabeleceu dois pilares como parte de seu projeto. O primeiro, que primeira coisa desejava Nabucodonosor? Em los versículos 1 e 2, nos mostra que parte de sua estratégia era debilitar a fé en el Deus de Israel. Para que o projeto de Nabucodonosor pudiera avançar, deveria debilitar a fé, ou então quitar a fé de los judíos en el Dios. Esto era parte de su proyecto. Mira otra vez ahí en el texto, les pido para volver sus ojos al capítulo 1 de Daniel, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos. M3, ustedes leen. No importa si están con versión diferente, pero se concentren en su versión y lea hasta el final. Ya, 1 y 2. M3, ustedes empiezan. 3. En la antigüedad, ante las batallas,
el pueblo que vencía, el vencedor, saqueaba sus enemigos, tomaba todo su tesoro del enemigo que fuera vencido. Esta fue una señal de victoria. Yo lo vencí, entonces voy a quitar de usted sus tesoros, los bienes que tiene. Voy a llevarlos conmigo. Mira que llevar los bienes a un lugar de culto pagano era como que dedicar la victoria a sus dioses. Entonces, si yo tomo los tesoros de acá y se los llevo a la casa del tesoro de mi Dios, estoy diciendo que mi Dios es más fuerte que su Dios. Este es el mensaje. Y es exactamente lo que Nabucodonosor hace. Está diciendo que sus dioses lo ayudaron a vencer el Dios de Israel. Además de eso, el texto nos da una información muy preciosa. Cuando usted mira ahí en el final del versículo 2, que nos dice: así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de sus dioses. ¿Sabe dónde estaba ubicado el templo en este tiempo? En un lugar llamado Sinear. ¿Y sabes qué fue hecho en el pasado en Sinear? La torre de Babel. Un lugar de locura en el pasado. Entonces, esta manera de se portar acá era una afrenta directa al Señor Dios, una afrenta declarada al Dios de Israel. Estaban considerando que los dioses de la Babilonia eran de verdad más fuertes que este Dios. Nosotros insistimos en decirles eso. Entonces, paren de creer en este Dios. Paren de amar a este Dios. Mira cómo nuestros dioses son más fuertes. Tiene que buscar a nuestros dioses ahora, acá en Babilonia. Los dioses de la Babilonia son mejores. La fe bíblica en los días de Daniel ya estaba empobrecida. Ya estaba débil. El pueblo ya estaba viviendo una apostasía. Ya estaban viviendo lejos del Señor. Dios ya había enviado a los profetas para alertar al pueblo, para que se arrepintiera de sus pecados. Del contrario, podrían ser entregados a los enemigos. Deus estava o tempo todo dizendo: vuelvan hacia mí. Se arrepientan de sus pecados. Vuelvan para mí. Pero el pueblo insistía en vivir lejos del Señor. No escucharon a los profetas y continuaron rebelándose. En el segundo libro de los Reyes, en capítulos 23 y 24, nos cuenta un poco del contexto donde encontramos este pueblo siendo dominado primeramente por Faraón Necao. Fueron dominados por él, entregados en sus manos. Eso ya estaba como que durando 13 años. Y el Señor diciendo: vuelvan para mí, se arrepentan. Y aún así no escuchaban el Señor. Hasta que llega el cautiverio babilónico. Hasta que llega Nabucodonosor. Dios siempre siendo paciente con su pueblo. El profeta Jeremías, que también está ahí en este tiempo, denunció el culto hipócrita que este pueblo estaba oferecendo al Señor. Mira como estava passando.
Eso para que puedan comprender cómo era la religión en estos días, que ya estaba debilitada, la fe ya estaba debilitada. E o profeta Jeremias, em seu primeiro capítulo, já começa denunciando o culto hipócrita em estes dias, dizendo: "Ustedes pensam que Deus está aceptando seu culto? Deus não lo acepta. Deus não se involucra com coisas que Ele mesmo condena. Lo que passa é que esta gente estava comprometida com seus pecados. La gente vivia de lunes a sábado como bien le convenía, cometia seus pecados, mentiam, roubavam, se prostituíam, hacían todo de malo, e en el domingo que hacían, vamos al templo, vamos a adorar al Senhor. E chegavam no templo, cantavam, oravam, e o profeta Jeremias está dizendo: limpem suas manos primeiro, limpem seus corações, porque de la maneira como estão, o Senhor não los acepta. Ustedes tienen que venir com um coração puro, e se les promete perdão de seus pecados, se ustedes se convertirem, se ustedes se arrepentierem, Deus les vai perdonar, aunque seus pecados sejam muito sucios, Deus pode perdoná-los. Pero aún así, el pueblo no quería volverse al Señor. Insistieron en sus vidas de pecados, lejos del Señor. Es evidente que el temor de Dios ya no estaba presente en estos corazones. Ya no había más temor del Señor y de su palabra. Ahora les pregunto, ¿qué creen que pasa quando se pierde o encanto por el Senhor e por sua palavra? Que pode passar com uma pessoa que não alcança mais encantar-se com a palavra do Senhor, que la mira e la vê como um livro qualquer, que mira este mundo e não alcança a ver as manos de Deus aí? Que pode passar com uma pessoa que já teve seus olhos espirituais cerrados para não contemplar a criação do Senhor tal como Ele la hizo? Há duas coisas que eu posso apontar acá. A primeira é que uma pessoa que se perde este temor do Senhor, primeiro passa a não ter mais compromisso com a adoração ao Senhor. É uma pessoa inconsistente em la participação em los cultos al Senhor. É uma pessoa que amanece em um domingo qualquer e diz: ¿sabes qué? Hoy dia eu prefiro quedar-me em minha cama, tuve uma semana muito de muitos labores, trabalhei muito, estou cansado, vou quedar-me na cama. Hoje dia eu posso simplesmente tomar meu teléfono e ver o culto online. Que señal é isso para nós? Se você pode estar presente, pero elige não quero. Hoje dia não me sinto bem, não tenho vontade. É falta de encanto. É falta de encanto com a adoração. É falta de encanto com encontrar-me com meus irmãos. É uma compreensão inadequada de que significa o culto público. De que significa encontrar-me com meus irmãos, de verlos, de abraçá-los, de aprender com eles comigo, de orarmos juntos. E comento, você que não participou da reunião de oração hoje dia a las 10, você perdeu. Tuvimos um visitar do Senhor entre nós hoje dia que foi magnífico.
se usted que perdió esta oportunidad, perdió también la oportunidad de experimentar eso. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la belleza del Señor, de la importancia de la vida con Él, de la importancia de las prácticas devocionales, de la importancia que es hablar directamente con Él, de abrir nuestro corazón con Él y saber que Él está ante nosotros y nos escucha. Cuando se pierde eso, su vida empieza a ser algo muy superficial. Es una señal clara, evidente, de que en su corazón la fe se está enfriando. Y el Señor Jesucristo nos dijo que eso pasaría en los últimos días. ¿Se acuerda de eso? En los últimos días el amor se esfriará. O sea, la fe en el corazón de muchos se va a esfriando. De tal manera que muchos van a mirar esta realidad y decir, no quiero eso, no la quiero para mi vida. Eso está pasando con usted. Hay cosas que no te encantan más. No te alegra tanto estar en el culto público. ¿Qué piensas tú del culto público? ¿Para qué sirve? ¿Qué diferencia hace en su vida durante la semana estar en el culto de domingo? ¿Qué impacto lleva a su vida? ¿Qué cambios son provocados en su vida? ¿Dónde está usted en este tiempo? ¿Ya hace parte de esa generación líquida que no se preocupa más con las cosas que son absolutas y de verdad tiene una relación con nuestra eternidad? ¿Usted está más preocupado con su satisfacción momentánea? ¿Con sus alegrías pasajeras? ¿Cómo está tu corazón ante el Señor? En este tiempo, la lucha para quitar de su corazón la fe, la lucha de nuestros enemigos, ¿han sido exitosa o usted está triunfando sobre ellos? ¿Cómo ha sido su experiencia? Segundo pilar de la estrategia de Nabucodonosor, segundo y último. El primero, ¿qué quería Nabucodonosor? Debilitar la fe en el corazón del pueblo, debilitar la fe en el Dios de Israel. O sea, ustedes deben olvidarse de este Dios, porque Él fue vencido. Nuestros dioses ahora son más fuertes. Segundo pilar, destruir la identidad judía. Destruir la identidad judía. Nabucodonosor quería que el pueblo se olvidara de Dios, pero también de quién fueran cada uno de ellos. Un día ustedes fueron judíos, ahora no. Ahora pertenece a una otra sociedad. Pertenece a un otro pueblo. Se olviden de quién fueran en el pasado. Versículos 3 y 4 nos enseña eso. Que está trayendo jóvenes, buscando. Y ahora me gustaría que especialmente los jóvenes pusieran mucha atención en esta parte del sermón. Y los papás también, todos. Estoy queriendo hablar con todos, pero llamo su atención de una manera especial para lo que está pasando acá. Voy a repetir algunas cosas que ya he informado que antes de Nabucodonosor, ¿quién había conquistado ahí el pueblo de Dios? El rey de Egipto. Yo estoy mostrando que este pueblo que ya estaban dominados por Faraón Necao, ya estaban con una experiencia de lo que es vivir
bajo um governo tirânico, porque através de um rei que o próprio faraó Necau puso aí, se recaudava impostos abusivos del pueblo. Date cuenta, hermanos, de que estas pessoas aqui estavam vivendo bajo este governo tirânico, agora são surpreendidas que um novo governo viene. Este governo que já era tirânico, perdeu para um outro pior. Essa é a ideia. Se a coisa estava mala, não há nada malo que não pueda piorar. Todo pode ser pior. En el mundo donde el pecado está presente, todo puede ser peor. Um dia malo pode ser pior em outro dia. Agora vean, Nabucodonosor invade, conquista todo e domina este pueblo del Senhor. Quero trazer isso para nosso tempo, para que você pueda meter-se nesta história para tentar compreender lo máximo de lo que estavam passando nossos irmãos aí. Que expectativa, que tipo de expectativa poderia ter a gente com este novo governo? Se já estavam sendo dominados por um tirânico, agora vem um outro pior. Que poderiam esperar deste novo governo? Imagine uma coisa. Imagine que hoje dia, quando você chegar em sua casa, pode ver sua televisão uma notícia e todos serão informados que Chile agora não é mais um país livre. Chile agora é um país que fora dominado por um outro país. Um outro país. Agora Chile será completamente dominado por uma outra gente, por outros líderes. É um outro governo. A vezes aquele governo que le gusta falar que tem uma bomba atômica e pode explodir-la a qualquer momento. Este governo aí agora dominou a Chile. Que tipo de expectativa você teria com esta situação? Que vai passar com nós outros? Pero de repente, estou falando de hoje dia. De repente, um pouco mais tarde, choca a porta de sua casa e quando você abre, são pessoas enviadas por este novo governo. E este novo governo tem em suas mãos uma carta para você, Osvaldo. Uma carta que tem aí seu nome, Osvaldo, é para você. Esta carta é deste novo governo. O que passaria em sua cabeça neste momento, Osvaldo? Mas que isso, nesta carta está dizendo que você tem que comparecer mañana temprano ante o novo governo. Osvaldo, ¿sabes qué? El gobierno que dominó ahora Chile quiere tener una cita con usted mañana en la primera hora. ¿Qué pensaría usted, Osvaldo, de eso? ¿Por qué conmigo? ¿Qué quiere este gobierno conmigo? ¿Qué tengo yo para ofrecerle? ¿Qué me vai a decir? Perguntas assim poderiam passar em sua cabeça se fora com você. Pero aí, Osvaldo, quando você chega ante esse governo, sabe o que diz? Te recebe, é uma sala muito bonita, um sillão especial para você sentar-se, te oferece uma boa bebida, diz que você hoje dia, mira, você hoje vai almoçar comigo, junto comigo. E tenho mais. Eu quero dizer-lhe que tenho uma beca especial para Francisco. Francisco pode estudar em la melhor universidade do mundo. Puedes elegir qualquer.
E você vai dizer, não, pero não puedo, isso cuesta muito. Não, não, calma, Osvaldo. O governo está dizendo que vai a responsabilizar-se por todo. Não vai faltar nada a seu filho. O governo se encarga de todo custo. A Francisco solo exige que comprometa-se em estudar. E é um bom estudante, não? Solamente isso. ¿Qué pensaría usted de este gobierno? Además, mira, yo quiero hacer con que tu sueldo sea ahora, a partir de hoy día, tu sueldo es 3 veces más. ¿Te iba a gustar? ¿Qué pensaría de este nuevo gobierno? No es una profecía. Pero ¿qué pensaríamos de un gobierno si nos pasara una cosa como esa? Este sí es un buen gobierno. ¡Qué bueno! Nunca un gobierno antes había pensado en mí de una manera especial. Nunca antes había interesado por mi vida de una manera especial. Nunca nadie tenía me regalado con cosas tan buenas e importantes para mi vida. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Llamando a jóvenes especiales, mira, traiga desta família, que vamos fazer com estes jovens? Vão estar em minha presença, vão assistir em meu palácio, estarão ante minha presença, serão de minha confiança, vão estudar, vão aprender todo, pero vão aprender a cultura e a literatura de los caldeos. Solo quero que estudiem. Históricamente, este foi o primeiro momento que se lleva solamente uma parte, solamente 10,000 pessoas saíram de Judá hacia a Babilônia. Los pobres, los maiores quedaram aí, com um rei estabelecido por Babilônia. E se llevaram solamente, a maioria, jóvenes. Pessoas que pudieron ser mais adelante intelectuales en la cultura babilônica. Pero ¿qué estava haciendo Nabucodonosor? ¿Qué poderia ser um jovem que é levado para uma situação como essa, depois de 10 anos, vai querer volver a seu país? Vai querer volver a sua vida? Vai querer volver a seus desafios? Nós vivíamos sempre dominados por outras pessoas, governo tirânico, não tínhamos oportunidades. Agora estamos acá em Babilônia, o governo nos ama, temos uma excelente educação, temos agora buenos empleos, avançamos em nossa vida. ¿Qué queremos com Judá? ¿Volver allá? ¿Para quê? 10 anos depois, estes jovens, de verdade, não iam volver-se. Históricamente, isso passa. Em nosso tempo, eu conosco, por exemplo, muitos missioneros que saíram de Brasil com seus filhos pequenos e passaram muito tempo afuera de seu país. Os filhos crescem em uma nova cultura, veem as coisas boas que se podem ter aí, se adaptam aí. Quando vão a volver? Não mais. Isso Nabucodonosor tinha como plano, porque queria que estes jovens, no futuro, não se recordassem de que um dia fueran judíos, tampouco que fueran creyentes, tampouco que amaram al Senhor. Se eles obedecessem a Nabucodonosor, iam se involucrar dia tras dia com esta nova cultura. Mis hermanos, este é o mesmo desafio que nossos jovens hoje dia têm ante eles. Estes jovens de la corte de Jerusalém necessitavam estar muito seguros em seu conhecimento de Yahvé,
para que pudieran estudiar objetivamente toda a cultura caldea, sem permitir que socavara sua fé. Vamos estudar ciência, vamos estudar física, vamos estudar química, vamos estudar biologia, pero todo isso teniendo em conta de quem ha hecho todas as coisas, que por meio desta revelação matemática, destas equações, nós podemos mirar a nosso Criador e saber que Ele é perfeito e ha criado todas as coisas perfectas. Eles necessitavam estar seguros em sua fé, para que não la perdieran em la universidade. O mesmo desafio permanece hoje dia, que vivimos em mundo onde várias matrizes de pensamento chocam com nossa fé. E é impossível criar uma burbuja para meternos adentro de ella e vivirmos lejos de la realidade, hasta porque não foi isso que o Senhor pensou para nós. ¿Te recuerdas de lo que pidió Jesucristo por nosotros en su oración sacerdotal? No te pido que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los liberes del mal. El Señor, su plan no es sacarnos del lugar donde nuestra fe es atacada, por lo contrario, es sostenernos para que en el medio, en este mundo donde nuestra fe todos los días es atacada, nosotros podamos mostrar que la luz que nos alcanzó, la luz que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, es más fuerte que las tinieblas que quieren cerrar nuestros ojos para la revelación de Dios. Es ahí que debemos demonstrar que nuestro amor al Señor es mayor, más grande que nuestro amor por este mundo. Este es el mundo donde nosotros estamos, donde nuestra fe es atacada día tras día. No solamente en el ambiente académico, en la universidad, en los colegios, sino que también en su trabajo, em sua casa, em todo lugar. Em todo lugar. Você será desafiado a viver de uma maneira líquida. Não preocupar-se com a palavra do Senhor, não preocupar-se com a enseñança do Senhor, sino viver de uma maneira como mais lhe parece melhor. Para finalizar, hermanos, recuerdo a ustedes que este texto nos enseñó sobre los intereses de Nabucodonosor ante el reino de Judá. ¿Qué quería Nabucodonosor? Debilitar la fe en el Dios de Israel. Además de eso, quería destruir la identidad judía de la gente. Así como hoy día nosotros también somos desafiados, olvidarnos del Señor e olvidarnos de que somos creyentes, hijos e hijas de Deus. Ante esto nos damos cuenta de que este movimento se ha repetido por generaciones, con este fin de destruirnos, no destruirnos físicamente, sino destruir nuestra espiritualidad. Sin embargo, não podemos olvidarnos em nenhum momento de um detalhe neste texto. O detalhe mais importante neste texto. Nos diz o autor bíblico no primeiro versículo que todas estas acciones estavam bajo a autoridade de Deus. É decir, que foi o Senhor quem entregou a Joaquim em manos do rei de Babilônia, Nabucodonosor. El Senhor los entregou. ¿Por quê? Porque insistieron em ser rebeldes, em dar com as espaldas ao Senhor, em olvidar-se do Senhor. E por isso Deus cumpriu com sua promessa: se ustedes não se arrepentierem, eu les vou a entregar a los enemigos.
y Dios lo hizo, cumplió con su palabra. Todo eso está bajo las manos de Dios. Lo que parece ahora ser una completa destrucción, está bajo el control del Señor. Que isso pode ensinar-nos para trazer-nos esperança, aunque estemos vivendo em um tempo assim. Lo mesmo sucedeu quando Cristo foi crucificado, nosso Senhor. Parecia que o mal estava triunfando. Quando Cristo foi puesto na cruz e muerto na cruz, durante 3 dias estuvo nesta realidade, nesta situação. E muitos discípulos de Jesus voltaram para suas casas tristes, como se todo estivesse acabado, como se a esperança tivesse sido quitada de seus corações. Mira Satanás dando pulos de alegria neste tempo. Pero el Señor nos ha mostrado quién gobierna este mundo. Es Él. Después de 3 días, nuestro Señor resurgió de entre los muertos. Venció la muerte para darnos esperanza de vida eterna. En Él podemos tener la esperanza de que las cosas no son tal como las vemos. El mundo malo es una realidad. Los ataques a nuestra fe es una realidad. Pero tenemos un Dios que está en el control de todas las cosas. Él está en el trono. La mejor decisión de nuestra vida, hermano y hermana, es decidir junto, cercano, con este Dios que tiene todas las cosas bajo tu control. Es decidir amar a esse Deus, aunque usted não seja ayudado en este mundo. Nunca vai encontrar ajuda para amar ao Senhor en este mundo. Pero aún assim, nós podemos crer que su amor pode crescer em nosso coração, mientras lo reconocemos en nuestra vida, dia tras dia. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te fortalezca, que o Senhor te sostenga, que o Senhor realmente pueda revelar-se a você dia tras dia, para que de seu coração e de sua mente sua palavra não seja quitada. Amém? Eu quero fazer algo diferente hoje dia. Quero invitá-los a poner-se de pé para orarmos, pero me gostaria que você que é papá ou abuelo se acerque a seu filho ou nieto que esteja acá. Nós vamos orar por los jóvenes, los adolescentes, todos que estão metidos en la universidade, metidos en el colegio, toda a gente que é dia tras dia atacada por uma matriz de pensamento que não agrada a nosso Senhor. Los hijos, los jóvenes que estão sem seus padres, vão receber padres adotivos agora acá. Então, todos, me gostaria que vocês se movieran neste momento. Vamos orar juntos, unos por los otros. Los jóvenes que estão acá, me gostaria que nadie estuviera solo en este momento, en este tiempo de oración. Seamos mais fuertes en este mundo. Pode sostenernos. Isso, Pius. Adote los dos aí, Pius. Vamos a orar, hermanos. Senhor, te damos muitas graças por tu palavra. Te damos muitas graças porque tu eres nuestro Deus. Te damos muitas graças porque um dia tu mesmo, Senhor, ha puesto fé em nosso coração. Nós só podemos crer em ti porque usted mesmo se revelou a nós, Senhor.
Usted ha hablado en nuestro corazón de quién eres tú, Señor, de nuestra propia vida. Nos ha hablado de la eternidad. Nos ha hablado de como devemos vivir en este mundo, Señor, de una manera que te agrada. E reconhecemos, Senhor, que vivimos em um tempo donde nossa fé, nossa confiança em Ti é atacada dia tras dia, Senhor. Isso em todos os ambientes onde estamos. Querem quitar de nós outros, Senhor, a fé. Querem quitar de nós outros, Senhor, a confiança que temos em Ti. Querem, Senhor, destruir nossa cosmovisão bíblica. Querem desviar nossos olhos, Senhor, para que não miremos que Tu estás en el controle de todas as coisas. Não dependemos de nenhum governo, não dependemos de nenhuma outra pessoa poderosa. Se temos a Ti, Senhor, pode ser um governo tirânico, pode ser gente mala dominando sobre nós outros. Vamos a triunfar porque este mundo é Tuyo, Senhor. Confiamos em Ti. Te pido, Senhor, humildemente que pueda assistir a mis hermanos, desde los menores hasta los maiores acá hoy día, Senhor. Que Tu palavra pueda reinar, Senhor, em sus corazones. Que Tu puedas obrar en el corazón de todos, Senhor. De maneira que nós outros acá estejamos comprometidos com nosso amor a Ti, Senhor, sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a amar-te de verdade. Ajuda-nos a sermos encantados com a beleza de Tu palavra, Senhor. Ajuda-nos a mirar-te tal como Tu eres. Revela-se a nós outros todos os dias, Senhor. Isso te lo pedimos, Senhor. Alcance o coração de los jóvenes, de los adolescentes, de todos que estão acá hoje dia, para que Tu seas glorificado entre nós outros. Isso te lo pedimos, Senhor, en el nombre de Tu Hijo Jesús, nuestro amado Senhor. Em nome de Ele que nós outros oramos e agradecemos. Amém. Amém. Alabemos